Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Waycast. E eu estou aqui com convidadas super especiais porque vamos falar de um assunto extremamente importante e necessário. Estamos aqui com a Day Dias, ativista social e especialista no terceiro setor, e com a coronel Cláudia Romualdo, que foi a primeira mulher a exercer a função de comandante do policiamento na capital, de 2013 a 2014. Mulheres de peso aqui na sociedade. E que também é uma das lideranças femininas mais importantes da Polícia Militar Mineira. Ambas são pré-candidatas a vereadora de Belo Horizonte pelo PL. Então, gente, fiquem aqui atentos, porque vamos aprender muito com esse episódio, com essas mulheres que fazem toda a diferença aí na nossa sociedade. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, Kátia. É um prazer imenso estar aqui com você novamente. Estou muito feliz e agora com a presença da Coronel Cláudia também. Muito obrigada, viu, Kátia, pelo convite. Fiquei muito honrada. E vai ser gostoso esse bate-papo aqui para a gente poder falar um pouquinho da nossa vida, daquilo que a gente imagina que seja uma participação importante hoje na política. Eu acho que vai ser proveitoso. Com certeza. Com certeza, muito valioso e vai agregar muito conhecimento. É tudo que a gente precisa, né? Tá compartilhando informações relevantes. Gostaria de começar aqui com vocês, querendo saber mais da história, da trajetória de cada uma, como que foi se construindo aí, né, ao longo do tempo. E aí, fiquem à vontade aqui para poder mostrar pra gente tudo que vocês já construíram e como que foi esse percurso. A senhora começa? Quer que eu comece? Vai ser um prazer. Bom, meu nome é Cláudia. A maioria das pessoas já se acostumaram a me chamar de Coronel Cláudia, mesmo hoje eu já estando na reserva da Polícia Militar, que é o que equivale a estar aposentada. Eu tenho 56 anos, nasci e fui criada em Belo Horizonte. Sou a filha mais velha do seu Antônio e da dona Maria José. Meu pai hoje com 82 anos, minha mãe com 86. Ele também é um militar da reserva, tenente-coronel da reserva. Minha mãe é uma professora aposentada. Eu tenho 2 irmãos. A minha irmã do meio, a Márcia. Hoje ela mora em Nova Serrana, casada com o Eduardo. Mãe da Ana Luísa, é uma médica ginecologista e obstetra. Meu irmão caçula, o Elton, casado com a Renata, pai da Alice, hoje com 10 anos, é coronel da reserva também, então vocês percebam que a família é uma família praticamente de militares. A minha irmã até poderia ter entrado para a polícia na área de saúde, né? Mas ela não quis, ela olhava para nós e falava assim, não, acho que isso não é para mim. Me casei recentemente, tenho 1 ano e meio de casada, já casei depois que eu já estava fora da PM. Eu costumo brincar e falar assim, gente, quando eu estava na PM com esse ritmo de vida, né, acabou que não teve ninguém para poder me tolerar. Aguentar a pressão. Hoje eu estou casada com o Guilherme, tenho 2 enteadas, Rafaela e Mariana. Não tive o privilégio, Day, como você, da maternidade, que eu acho que é algo assim que é inerente à mulher, né? Você tem esse instinto maternal. Então, eu falo que o meu instinto maternal eu acabei destinando para outras... Claro. Cuidar de outras pessoas, eu diria. Eu entrei para a Polícia Militar com 18 anos incompletos. No ano que eu entrei, poderia entrar quem fizesse 18 anos até fevereiro de 86. Uhum. E eu fiz 18 anos no dia 28 de fevereiro de 86. E no dia 17 de fevereiro foi quando eu entrei. Então, eu não tinha nem 18 anos. De 1986. 1986, quando eu entrei. Servi por 30 anos. E por que 30 anos? É o que a lei naquela época estabelecia. Hoje, essa lei foi alterada e permanece na polícia hoje até 35 anos de serviço. Uhum. Quando eu entrei, não precisava ter o 3º grau completo. Bastava o 2º para as mulheres.
Hoje, para você entrar, você precisa ter o superior completo, né? O terceiro grau. Então, as pessoas hoje também não entram na Polícia Militar antes dos 24, Tão né? cedo, 23, 24 anos. E aí servi por 30 anos. E fui para a reserva em março de 2016. Então, assim, rapidamente, essa sou eu. Brilhantemente, né? Vai ser difícil falar depois da Coronel Cláudia. Quando ela entrou na polícia em 86, eu não tinha nascido ainda. Então, Mas olha pra você ver que quanto legal. eu tenho que aprender aqui, né? É bom que ela preparou aí o Com terreno para certeza. você. Com certeza, sem sombra de dúvida. Bem, eu sou a Day Dias, Daiane Dias. As pessoas me chamam de Day. Eu vou me apresentar como a coronel. Eu sou filha do Silvano e da Marta. Meu pai é comerciante, minha mãe é dona de casa, mas minha mãe não gosta que eu falo que ela é dona de casa, não. Ela é dona de casa e também tem um bazar. Então, ela também é empreendedora. Sou casada com o Saulo, meu marido, e sou mãe do Heitor, de 1 aninho. Sou fundadora de 2 grandes projetos sociais aqui em Belo Horizonte. Fundei meu primeiro projeto em 2016, na Pedreira Padre Lopes. E logo depois eu fundei a Rede Solidária. Então, entrei na política para levar sobre os projetos sociais. Minha primeira experiência na política foi em 2016, quando eu fui levar uma pauta de extrema relevância que continua, infelizmente, né, dentro da Pedreira, a questão de mulheres usuárias de crack fazendo uso do crack de forma constante e grávidas. E eu levei essa pauta e quando eu levei lá e as pessoas me trataram como uma voluntária que não estava contribuindo para a cidade, eu falei, gente, mas esse não é nem meu papel, é o papel da vereadora que está ali me chamando de só uma voluntária. E isso me despertou o interesse de, não, então eu preciso ocupar aquele espaço. Não, a gente sabe, né, Coronel? O Nicolas fala muito sobre isso. Não existe vácuo na política, não existe espaço vazio, ou você ocupa, ou vai ser ocupado por alguém que luta exatamente contra aquilo que você acredita. Do ponto de vista da política, no meu caso, Kátia, durante o exercício da profissão, o militar não, pelo menos na minha época, hoje já está um pouco diferente, eu acho que rede social mudou bastante esse cenário, mas você não via os policiais militares se posicionando politicamente. Verdade. Até para não haver nenhum tipo de comprometimento na hora do exercício da profissão. Né? Você se manter de forma impessoal e seguindo absolutamente o que a lei estabelece. Evitando conflitos, Exatamente. Né? Seria a mesma coisa, por exemplo, de você se posicionar com relação a um time de futebol. Aí você vai atuar, se você atuar em desfavor da torcida contrária ao seu time, vão falar assim, é porque ele é torcedor do time tal. Então, na política não seria diferente. Então, até 2016, enquanto eu estive na ativa, eu sabia muito pouco sobre política. Pouco mesmo. Apenas o suficiente para eu escolher da melhor maneira os candidatos em que eu iria votar. Porque nesse aspecto eu até chamo atenção, nunca votei branco e nulo. Aliás, eu acho assim, eu fico pensando o que passa pela cabeça de uma pessoa que se dá o trabalho de sair de casa, ir até a sua sessão eleitoral para chegar lá, apertar a tecla votando em branco ou anulando o voto. Sinceramente, a pessoa está deixando de participar de um processo de escolha tão importante para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Então, assim, eu não tinha muito entendimento sobre as questões que envolviam a política. E só sabia para escolher candidatos. Quando eu saio e vou para a reserva da polícia em 2016, a partir dali era só a cidadã, não era mais a coronel. Então, a cidadã tem princípios, tem valores, tem naquilo que acredita. E tudo aquilo que eu penso, eu encontrei representatividade na direita. Sim. Hoje, inclusive, na figura do partido político que nós estamos filiadas, que é o Partido Liberal. Que as pautas que eu acredito são as pautas que o Partido Liberal defende. Aliás, hoje, o PL tem um decálogo, que são 10 pautas, né, que nós temos que seguir. E a partir de 2016, eu comecei a participar das manifestações em Belo Horizonte, comecei a me fazer presente, estive em Brasília,
no 7 de setembro, em 21. Estive esse ano na Avenida Paulista. Então, comecei a participar dessas manifestações. Eu acho importante você demonstrar aquilo que você acredita. E nessas participações, as pessoas começaram a vir conversar comigo. Algumas me reconheciam de quando eu estava na ativa da polícia. E aí começaram a falar, ô, coronel, fala alguma coisinha aqui pra gente. Aí me convidavam. As próprias pessoas ali é que vieram falar, poxa, coronel, seja candidato um dia, pensa nisso e tal. E aí eu falei, poxa, de repente eu vou precisar estudar isso um pouco mais. Em 2018, vem a campanha em que concorre à presidência da República o presidente Bolsonaro. Nessa época, eu trabalhava em Vespasiano. E ia e vinha todos os dias. E passava ali pelo Antônio Carlos e tinha o QG Bolsonaro ali. Ah, sim, eu lembro. Né? Aí um dia eu parei para adesivar meu carro. E eu converso para danar. Aí comecei a conversar com as pessoas ali e acabei conhecendo. E quando 2020 vem a campanha municipal, aí eles me convidaram para participar. Nessa oportunidade, foi a primeira vez que eu me filiei a um partido político e fui candidata a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado Bruno Engler, que era candidato a prefeito, que, por sinal, esse ano é o nosso pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, agora pelo PL. E, em razão do que aconteceu na campanha de 20, as pessoas me incentivaram a participar da campanha de 22. Foi quando eu me filiei ao PL e disputei a eleição para deputado estadual. Hoje eu estou como suplente. Não me elegi, mas aprendi muito, Kátia, sobre política, conversando com as pessoas, né, Dai? A gente vai trocando ideias e, assim, é muito interessante, é muito enriquecedor. É uma experiência intensa, né? E disputar uma eleição te traz uma experiência que eu acho que nenhum outro cargo vai te ter a oportunidade de você viver isso, né? Eu fui candidata também em 2020, junto com a senhora foi candidata a vice e eu fui candidata a vereadora em BH. E eu vivi experiências que, assim, acho que nem com toda experiência possível que a gente poderia ter aqui e fora daqui, você vive em uma eleição. Então, assim, é uma experiência incrível e eu já estou feliz demais de estar podendo viver de novo. E é incrível porque, assim, hoje nós estamos aqui sentados e foi através da política que eu conheci a Dai. Verdade. E como a Dai, eu conheci muita gente bacana. Sim. Que são pessoas hoje, não sei se aconteceu isso com você, muitas que eu conheci em manifestação, hoje têm laços de amizade muito próximos comigo. Amigos, né? Pessoas com as quais eu tenho aprendido todos os dias. Então, participar da política, sabe, Kátia, é algo enriquecedor. É verdade. E para as mulheres, então, fica a dica, tá, mulherada? Vem participar, vem conversar, vem debater. Nós precisamos das lideranças femininas aparecendo, precisamos desse apoio das mulheres para ir fortalecendo aquelas pautas que são caras para nós. Não é? Eu, dentro disso que você falou da importância da participação política, dentro disso que você falou, né, o espaço está aí, vamos ocupar, sim, eu digo isso mesmo, porque quem não gosta de política, Kátia, quem não conversa sobre política, quem não procura estudar sobre política e quer que a política fique fora da sua rotina de vida, infelizmente, vai ser governado por quem gosta de política, engolido, né? Por quem debate sobre política, por quem entende de política, porque, como a Dai falou, isso não tem possibilidade de haver um espaço vago. O formato hoje é esse que está aí. Se ele não é bom, nós precisamos mudar. Mas para mudar, nós precisamos que as pessoas participem. Porque o debate é enriquecedor. A gente tem falado sobre isso, Coronel. Eu lembro de um evento que nós estávamos juntas, que estava a Lei Portela, quando foi a nomeação do PL estadual. Sim. E aí a gente falou sobre isso, né? A gente tem falado muito sobre ocupação de espaço, que não existe espaço vazio na política, mas a gente traz isso pra gente, né, Coronel, de verdade ocupar espaço com responsabilidade. Então, por exemplo, quando eu falo da Coronel, nós não somos concorrentes. Eu quero muito que a Coronel seja eleita porque eu acredito no trabalho que ela faz. Então, assim, quando a gente fala de... Se complementam, né? E se complementa, exatamente. Então, quando a gente fala, né, de ocupar espaço, mas não vamos só ocupar o espaço, vamos ocupar o espaço de verdade? Por exemplo, tem umas demandas que a gente fala, né? A esquerda, ela não só ocupa o espaço, como ela se apropria de determinadas pautas.
como eu represento o terceiro setor. É uma pauta completamente dominada pela esquerda, pelo menos ela acha que domina, mas não domina tanto. Então, a gente precisa, de fato, ocupar o espaço e ocupar com excelência, ocupar com responsabilidade. Eu não consigo enxergar ninguém melhor do que a Coronel Cláudia para representar não somente a segurança pública da nossa cidade, mas também representar um papel gigante de como vereadora. A gente tem falado muito de mulheres entrarem para a política, mas eu quero muito que mulheres como a Coronel, como eu, como outras mulheres dentro do PL, de fato ocupem esse espaço. Não são mulheres só para ocupar cota, né? figurativas, mulheres sem propósito. Não, peraí. Vamos sim trazer mulheres para a política, mas vamos trazer mulheres que têm uma história, que têm uma responsabilidade, né, Coronel, para de fato ocupar aquele espaço. Uhum. E assim, é interessante também o que você disse, que é como se a esquerda dominasse aí o terceiro setor. Existe essa falsa impressão de que a esquerda que é solidária, que é generosa, que ajuda. É uma falsa virtude que a esquerda se apropriou, né? Não é virtude da esquerda fazer trabalho social, como não é virtude da esquerda também tomar pautas do meio ambiente, né? O Gilberto está aqui com a gente. Então, assim, a gente percebe nitidamente que a esquerda vai se apropriando de coisas que, às vezes, ela é super rasa para falar, não tem autonomia. Eu tô vendo um candidata a prefeito de BH que tem defendido muito a pauta do ESG. Mas espera aí, o que essa pessoa entende sobre ESG? O que de fato ela entende sobre responsabilidade social? Qual a última vez? Fala com uma propriedade para falar sobre a população de rua de BH, mas será que de fato conhece a população de rua? Então, assim, eles se apropriam de uma forma muito inadequada e acabam ganhando discurso porque são barulhentos, né, Coronel? São extremamente barulhentos e acabam ocupando o espaço de uma forma que a direita está começando a se organizar para ocupar. E muitas vezes são pessoas, assim, que têm aquela opinião de que consegue resolver algum problema, mas sem ter ido lá na fonte. Essa questão que a Day tocou, que é o morador de rua, eu me lembro que em 2014, quando eu estava no comando de policiamento da capital, foi inclusive o momento, eu diria, mais desafiador da minha trajetória profissional, porque foi quando nós tivemos aqui em Belo Horizonte a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Uhum. E eu me lembro de nós estarmos numa reunião no Ministério Público, nós fomos todos chamados lá porque a juventude socialista questionou o prefeito e as autoridades da cidade, dizendo que Belo Horizonte estava promovendo uma higienização, retirando os moradores de rua para mostrar para o mundo que eles não existiam. E aí eu me lembro que nós estávamos numa mesa de reunião e me espantou muito quando eu vi uma jovem defendendo que, assim, não, eles têm direito de estar ali, eles têm direito de ficar ali. E aí eu fiquei ouvindo, e em dado momento eu perguntei para ela, eu falei, olha, você conhece algum morador de rua? Já conversou com algum deles? Porque quando eu estava na ativa, Kátia, uma das coisas que eu fazia diariamente era entrar na viatura e rodar Belo Horizonte. E por várias vezes eu estive conversando com moradores de rua, até para entender. Claro. Perguntando quem era, de onde vinha, onde estava a família. Até para pensar assim, gente, o que faz com que uma pessoa deixe a sua casa e opte por ficar na rua? Então eu conversava mesmo com elas, umas por desilusão amorosa, sim, outros se envolveram com álcool, outro tipo de entorpecente, e que não conseguia se livrar daquilo. A família desistiu da pessoa. E aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, você está defendendo tanto que essas pessoas fiquem na rua? Eu não consigo ver dignidade nisso. Rua não é casa de ninguém. Como é que você pode dificultar a atuação do poder público, seja a prefeitura, seja qualquer outra entidade pública ou até privada que tenha alguma ação efetiva que busque a retirada dessas pessoas da rua? Claro. Que dignidade pode ter uma pessoa que faça chuva, faça sol, está ali, né, entregue a própria sorte a todo tipo de problema que ela possa vivenciar? Então, Kátia,
vamos trazer propostas para solucionar essa questão. Eu me recordo que na época que eu estava na ativa, a prefeitura fez um censo para poder entender qual era esse número de pessoas nas ruas. Naquela oportunidade, o censo indicou que era algo em torno de 3 mil pessoas. Eu já ouvi dizer que hoje esse número está batendo em 15 mil. Então você veja que em 10 anos nós tivemos esse crescimento exponencial de pessoas morando na rua. E ali tem homens, tem mulheres, tem crianças. E aí nós não vamos fazer nada. É um problema difícil de lidar com ele, principalmente porque você tem que lidar com as pessoas que não têm o que fazer, não têm como ajudar, mas ajudam a dificultar. Então, muito ajuda quem não atrapalha. Então, a ideia é sentarmos todos e buscarmos uma solução para isso. Isso é interessante, Coronel. Olha a senhora falando isso, né? Eu escuto muito, né? As pessoas falando, nós temos sensibilidade, sim. A senhora, enquanto policial, pegava a sua viatura e rodava e parava para conversar com essas pessoas. Fazia talvez pesquisa de campo, né? Esses estudantes aí, né, desse movimento aí, talvez nunca parou para de fato conversar e dar atenção. Eu lembro disso que quando eu estive na Câmara Municipal, eu apresentei um projeto para virar um projeto de lei para uma vereadora na época, que hoje ela era deputada federal, acabou de sair também, para evitar com que essas mulheres engravidassem quando estivesse fazendo uso do crack. E eu ouvi exatamente isso dela. Falando, não, você está passando por cima do direito da mulher de engravidar. Mas espera aí, que direito? Uma mulher que está na rua, usando pedra, sendo violentada, nem sabe como foi o fruto dessa gravidez. Se ela se prostituiu, se ela trocou o corpo dela por uma droga, então tá tudo errado. Que direito? O direito dessa mulher já foi violado há muito tempo. Como também o direito de um morador de rua também já foi violado. A gente escuta muito em audiências públicas que eu participo para falar sobre a população de rua. As pessoas sempre querem corrigir, né? Não são moradores de rua. São pessoas em situação de rua. Mas espera aí. Uma pessoa que está na rua, que eu já conversei com centenas e milhares. A pessoa que está na rua morando há 15 anos, ela está em situação de rua ou ela é um morador de rua? A Pedreira Padre Lopes é uma cracolândia a céu aberto e eu, né, tô lá há 8 anos, eu vejo nitidamente isso. Muitas pessoas que estão ali não são pessoas em situação de rua, são moradores de rua. E além disso, são moradores de rua usuários de pedra. Então, a gente tem muito projeto interessante para BH, juntamente com a segurança pública, que eu não acredito. Eu estou na rua fazendo trabalho social com a população de rua há 15 anos. Eu não acredito que resolver problemas de moradores de rua de Belo Horizonte hoje é um trabalho só do terceiro setor. É um trabalho, sim, com o terceiro setor, para a gente ter sensibilidade, entender a situação individual, mas com a segurança pública. Ouvindo você falar, eu fiquei aqui pensando como que a turma da esquerda gosta do politicamente correto, mas não resolve problema algum. Não. Chamar de morador de rua. Não, é morador em situação de rua. O mesmo que você falar favela, comunidade ou aglomerado. Gente, isso não muda. Isso não resolve, né? E não resolve a vida das pessoas que precisam de ajuda. Então, é por isso, Kátia, que eu não sou uma pessoa que tem bandeiras. Sabe por quê? Para mim, uma pessoa que pega uma bandeira para defender não tem a menor intenção de solucionar aquele problema. Resolver. De resolver. Porque se resolver, vai fazer o quê depois? Acabou a bandeira dela. Vai ter que trocar a bandeira. Então, eu aprendi isso com a senhora, porque eu falava isso. Pois é. Eu sempre falei, eu tenho as minhas bandeiras, mas aí depois que eu aprendi com a senhora, falei, não, eu preciso andar mais com a Coronel. Eu não vou defender mais bandeiras, eu vou defender pautas. Pauta você resolve, bandeira você usa para fazer palanque, né? Você resolve pautas, você tem temas para você debater, problemas para você solucionar. Tem planos de ação. Porque, né? Kátia, o melhor dos mundos, o mundo utópico, a gente fica sonhando com ele. Mas o mundo real tá aí. Vamos resolver o problema da saúde. Desde que eu me entendo por gente, a saúde no nosso país tem problemas a serem resolvidos. Então, se você tem isso como bandeira, você não vai melhorar nada nunca. Então, tenha pautas, porque aí você pega aquela pauta, soluciona. Vai aparecer outra, porque você precisa ir aprimorando o sistema. Você precisa ir identificando os problemas e solucionando. Porque se você não resolve o problema que você tem hoje, amanhã você tem 2. O de hoje que você não resolveu e o que vai surgir amanhã. Então é por isso, Dai,
que eu não gosto dessa coisa de bandeira. Não. Vamos ser propositivas. Isso. Vamos entender o que acontece e vamos tentar encontrar a solução. E solução definitiva. Porque amanhã vai surgir outro problema. Então, a gente tem eixos, sabe, Kátia? Que você atua. Então, você tem o terceiro setor, você tem a segurança pública, você tem a educação, você tem a saúde. E dentro de cada eixo desse, você vai identificando aquele com que você tem mais facilidade para atuar. Possíveis soluções, né? E buscando solução. E aí eu volto a dizer, quando nós estamos falando do poder público, ele tem necessidade da atuação do terceiro setor, né, da sociedade civil como um todo, para poder ajudar, mas eu, sinceramente, estou torcendo muito para que nós consigamos ter sempre o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Judiciário, fazendo parte da solução. Quando eu estava na polícia, e os problemas eram de toda ordem, eu costumo dizer o seguinte, quando você tem uma situação onde o poder público não resolve, a sociedade não resolve, aí vira um problema para a polícia. Porque a polícia ela não cria problema, ela soluciona. Ela vai lá para resolver. Vai para resolver. E aí, eu brincava e falava assim, gente, os problemas, eles são como um cabo de guerra. Já viram que é cabo de guerra? Sim. Fica um grupo puxando para lá, outro grupo puxando para cá. Eu falava assim, que tal se nós ficarmos todos do lado da solução e não do lado do problema? Boa. Não é? Porque se você buscar todos os esforços e colocar do lado da solução, né, nós não vamos aumentar o problema. Porque tem gente a energia para o lugar certo. Não, tem gente que faz questão de ficar do lado do problema. Vão ficar do lado da solução, vão procurar melhorar. Né? E é isso, né? A política traz isso. Pelo menos deveria ser, né? Se a gente pensar assim, ó, independente, vamos lá, nós duas fomos eleitas. Lá, ano que vem, estaremos nós duas lá. E aí a gente vai pensar em resolver problemáticas. Independente, assim, da questão política, partidária, ideológica, nós estamos ali para resolver problemas, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Na política como um todo, usando a comparação que a Coronel fez do cabo de guerra, a gente precisa estar do lado sempre da solução. E engana quem pensa, né, Dai, que porque você tem um viés político à direita, você não conversa com ninguém. Não é assim. Conversa, a questão as pessoas estão querendo, de fato, o melhor para a cidade, o melhor para a população, ou é só debate de ideologia, que não vai sair do debate né, ideológico, né? Do ideológico. Tem que passar esse muro, né? Vamos quebrar isso e resolver o problema. Isso tem que ser transposto. Qual que é a solução prática? Porque, infelizmente, o que a gente está assistindo acontecer é isso. Você tem uma questão que você propõe. Porque foi alguém da direita que propôs, a esquerda vem e começa a atuar para que não aconteça. Gente, mas é para melhorar a vida das pessoas. Nem procura saber, compreender o que é. Nós precisamos amadurecer muito, Kátia, em termos de entender como funciona essa questão política. Porque você pode ter e deve ter os lados diferentes. Porque aí você tem efetivamente um debate de ideias. Mas o que nós estamos assistindo hoje, lamentavelmente, é que a esquerda se acha a dona do poder, a dona do espaço e quer simplesmente eliminar a oposição para não ter que debater ideias. Mesmo sendo pautas relevantes, né? A gente viu secretarias, né, contra o abuso sexual infantil sendo desfeita, da questão da droga também, né? Muita gente foi mandada embora. Então, assim, eles não estão, de fato, querendo resolver soluções, resolver problemas. Eles estão querendo trazer ainda mais a problemática. Não, isso aqui é do governo Bolsonaro, vão tirar. Pra gente não é interessante. Vamos criar uma coisa nova que não tem nada a ver com isso. Jogo de interesses, né? É um jogo de interesse. É interessante também a forma como você traz essa visão de ser mais estruturado, de não levantar bandeira, mas sim pautas, porque traz mais praticidade também, né? Uma coisa mais estruturada, realmente a gente consegue ver resultado e mensurar. Exatamente. Não ficar apenas assim nas ideias, né? Só levantando bandeiras aí. Isso exatamente. E assim, a outra coisa que me chama muita atenção, sabe, Kátia? É quando você pega o espaço, o tempo, o dinheiro do contribuinte para debates que não acrescentam, não solucionam o problema, não chega a lugar nenhum. Então, eu cito como exemplo, adoção de linguagem neutra em escola. Gente, com tanta coisa importante para a gente resolver,
Nossas crianças não estão conseguindo aprender a nossa língua portuguesa. Não sabem ler, não sabem escrever. Quando leem alguma coisa e você pergunta, não entenderam o que acabaram de ler. E aí, para resolver essa questão, é a adoção de pronome neutro. Elo, delo. É vergonhoso. E outra, quando você vai conversar com pessoas especialistas na área, elas dizem, você adotar esse tipo de linguagem, você mais exclui do que inclui. Porque como é que o disléxico vai entender isso? Como é que ele vai ler isso? Entende? Então, assim, é nesse sentido que eu falo que nós não podemos mais nos dar ao luxo de ficar perdendo tempo, dinheiro do contribuinte, espaço de debate para ficar discutindo aquilo que não agrega, que não acrescenta, que não melhora a vida das pessoas. Não, e a gente, né, a população, vendo uma coisa dessa, para quem realmente, né, tem essa consciência, é um absurdo. Tanta gente sem ter o que comer e gastando tanto tempo, energia, dinheiro em questões assim, né? E dando um espaço de fala gigantesco para essas Pautas questões. inúteis, né? Que não Totalmente inúteis. Vai perder tempo, dinheiro e não vai incluir E ninguém. assim não como vai... essas, também tem outras bem bizarras, né? Isso infelizmente. Mas aí é que tá. Como evitar isso? A pessoa que está nos assistindo em casa, você já foi à Câmara Municipal de Belo Horizonte? Você já acompanhou uma audiência pública? Você já acompanhou uma votação? E aí, às vezes, a resposta de lá para cá mas nesse horário eu estou trabalhando, eu estou estudando. Então, será que não era para a gente ajustar isso de uma forma que as pessoas pudessem ir lá participar? Verdade. É claro que nem todas vão ter tempo, não vão ter disposição, não vão querer. Mas quanto mais a população ocupa o espaço, quanto mais ela fiscaliza em quem ela vota, mais ela pode cobrar, e eu penso que melhor vai ser para todo mundo. Sem dúvida. Nós tivemos recentemente um projeto importantíssimo para BH. Até nosso colega também, pré-candidato a vereador, o Uner, ele foi vereador por 2 meses, não assumiu o lugar do Nicolas, mas eles acabaram tirando ele, né? Agora ele vai tentar novamente a reeleição. O Uner acabou de provar um projeto da autoria dele, um projeto importantíssimo para BH, para proibir dinheiro público em programas, eventos culturais que promovam a sexualização precoce. A Câmara estava vazia. Nem foi divulgado, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, como a Coronel pontuou bem, a gente precisa também, como sociedade, entender do que está acontecendo, né? Porque acaba que, às vezes, estoura, né, essas coisas que a gente se choca, por exemplo, a questão do pronome neutro. Eu lembro que uma vez teve uma lei inútil em BH também, que não podia ter saleiro nas mesas. Então, a gente acaba se indignando com pautas negativas, mas e as pautas positivas que está sendo bom para a cidade, a gente não está nem sabendo. Às vezes não tem nem conhecimento. Vira e mexe, volta para a mesa de debate o banheiro, o uso do banheiro masculino, banheiro feminino. Isso. Eu fico, às vezes, pensando o seguinte, né, como que falta, às vezes, bom senso para as pessoas. Eu imagino que... E aí, você vai debater as questões... E você fica colocando os lados aqui. E tem horas que eu fico me perguntando assim, que horas que o empreendedor é o lado a ser olhado? Porque aí você vai, como poder público, exigindo tudo e mais alguma coisa do empreendedor. Uma vez eu vi uma definição que eu achei interessante, que o empreendedor no nosso país hoje é aquela pessoa que tem uma bola de ferro presa no pé e você quer que a pessoa corra. Nossa. Né? É tudo difícil para o empreendedor aqui. E é o que eu falo do contrassenso. O Estado não produz absolutamente nada. Não é o Estado que oferece vaga de trabalho. Ah, mas o Estado tem concurso público. Mas não é a maior parte da população que está dentro do poder público em concurso público. Que não vai trabalhar, né, em atividade pública, participando e passando num concurso. E aí você vai criando dificuldades para o empreendedor, como eu vi no projeto, né, querendo que o empreendedor, não satisfeito em ter um banheiro masculino e um banheiro feminino, agora tem que ter banheiro para isso, banheiro para mais aquilo. Então, aí eu falo assim, então tá bom, vamos solucionar aqui? Você coloca banheiros individuais, com um lavabo único,
E acabou esse negócio de espaço de banheiro, porque aí acaba essa discussão. Você vai entrar no espaço onde você vai ali fazer o que você quiser, né? As suas necessidades, trancou a porta, é você e você sozinho. Aí pronto. Mas não, aí nós vamos ter, aí debate o uso de banheiro, de vestiário, em shopping, em clube. Enquanto isso, morador de rua está lá. Enquanto isso, os hospitais estão como estão. Então, assim, a gente tem que ter essa noção de prioridade, sabe, cara? Isso. Exatamente. E aí, interessante também a questão do empreendedorismo, porque, né, eu como empreendedora sei bem, sofro aqui na pele, né, como que é difícil a gente tentar andar com essa bola de ferro, a empresa mesmo, a gente se sente afogando, né, realmente em tantos impostos, tanta dificuldade e colocando o empresário mesmo como se fosse um inimigo. Como vilão, né? Como vilão, E a gente sente isso mesmo na prática. E é bom que as pessoas tenham a percepção para elas não se confundirem no sentido da cobrança que se possa fazer. Tem o que é a responsabilidade do vereador da sua cidade, do seu deputado estadual, do seu deputado federal, do seu senador, do seu governador, do seu presidente da República. A principal função do vereador, Kátia, é fiscalizar onde o prefeito da sua cidade vai gastar o recurso público que está no cofre. É você acompanhar as licitações para aquisição, para bens, para serviços, obras a serem contratadas. É fiscalizar. Essa, para mim, eu não sei a Dai que pensa, é a principal função do vereador. É fiscalizar a aplicação do recurso público na sua cidade. E é preciso que as pessoas entendam a função de cada um, até para você não cair, né, no discurso equivocado, porque a campanha eleitoral já está batendo na nossa porta, ela vai começar no dia 16 de agosto, e aí você vai ver vereador fazendo promessa, né, candidatos fazendo promessas de que vamos melhorar a lei penal e não sei o que. Asfaltar sua rua, né? Não é isso. Né? Você precisa entender que determinadas matérias, o debate se dá lá em Brasília. É lá que se modifica a lei que aplica no estado, que aplica no município. Tem leis municipais? Ok, mas isso implica naquilo que vai melhorar a vida das pessoas na cidade. É o código de postura do município, é o plano diretor que vai estabelecer como que se usa e ocupa-se o solo da cidade. Então, são esses os debates que são importantes, que as pessoas entendam um pouco e que percebam para que lado, para que direção o seu provável candidato está caminhando. Exatamente. E assim, queria aproveitar e entender um pouco mais como que vocês entraram na política, qual o motivador, né, e os desafios também. A Coronel, ela já contou aqui, né, a trajetória dela, foi se construindo, né, e ela foi vista como essa líder e dando voz também às outras pessoas. Então, fluiu, né, Coronel? Exato. Na verdade, eu confesso para você que assim, nunca me imaginei, Dai, me envolvendo em ambiente político, principalmente na condição de candidata. No ambiente político, talvez, ali debatendo questões e tentando buscar solução. Mas como candidata, eu nunca me imaginei. Sabe por quê? É muito engraçado, porque assim, como eu tenho uma postura de muita veemência na defesa daquilo que eu acredito, quando as pessoas vinham falar comigo, Coronel, seja candidato, eu falei assim, vocês estão de brincadeira, gente. Eu vou criar um problema de saída. Porque na hora que chegar alguém e me fizer uma proposta indecorosa, isso não vai ficar bom. Tá presa. A pessoa vai sair presa. Eu vou ter que acionar a polícia e sair com a pessoa presa. Olha para vocês verem que situação, né? E aí, um dos meus maiores incentivadores, Kátia, para entrar na política, sempre foi meu irmão caçula. Ele sempre falou isso comigo. Falou, Cláudia, você tem todo jeito, vai. Eu falo assim, Elton, não. Aí eu citava esse exemplo, ele virou e falou assim, você acredita mesmo que alguém que tem uma proposta indecorosa vai fazer isso para você? Não vai. O diabo sabe para quem vai aparece. E aí, é bem assim, sabe, Dai? Quando a gente, às vezes, tá apontando para aquele parlamentar que é corrupto, não é o político que é corrupto. Somos nós, eleitores,
que Colocamos votamos ele no lá. corrupto e colocamos eles na política. Então, nós temos que ter cuidado com relação a isso, em razão da cobrança que se faz depois. E quando você olha, você não pode punir só o parlamentar que se rendeu à corrupção. O corruptor tem que ser punido. Verdade. Porque ele foi lá, evidentemente que ele já foi em quem ele sabe que poderia dar abertura para uma proposta indecorosa para se envolverem com atividade criminosa. Porque você sabe quem que é ladrão? Sabe, Cátia, quem que é ladrão? Quem foi pego. Porque tem um tanto de ladrão aí, solto, que nunca foi pego. Então você não sabe ainda que a pessoa é uma pessoa ladra, que rouba, que desvia dinheiro, porque não foi pega. Então, quando eu penso, eu ficava pensando em tudo isso, eu falei, eu não vou dar certo na política de jeito nenhum, porque eu vou arrumar muita confusão. Não vai ter estômago para aguentar isso. Só que aí, olha para você ver, chega em 2018, eu vejo o presidente Bolsonaro, militar, capitão. Eu falei assim, ó, quem sabe? E vendo as coisas que ele falava, né, ouvindo os debates que ele participava, aquilo que ele falava, eu me identifico muito com ele. Por quê? Porque se você pegar falas dele em reuniões fechadas, falas dele na televisão, fala dele na rua, fala dele com o povo, tudo igual. Tem coerência. Credibilidade e coerência. Porque você tem credibilidade quando você pensa, fala e age na mesma direção. Sim. Aí você tem credibilidade. As pessoas estão carentes de se identificarem com alguém que tenha credibilidade e que as represente. Aí fui pensando tudo isso, Kátia. Falei, vou lá. Vou ver se vai dar certo. Participei em duas campanhas, né? Como eu disse, em 2020 fui candidata a vice-prefeita junto com o deputado Bruno Engler. Ficamos em segundo lugar naquela oportunidade. Foi um ano de pandemia, Uma loucura. né? Uma loucura, todo mundo A gente nem com sabia se ia muito ter medo, eleição, ninguém né? sabia o que ia acontecer. E nós conseguimos ficar em segundo lugar sem nada. Sem recurso, Sem um partido pequeno. político, sem um partido político que desse suporte, sem recurso financeiro para nada. E foi andando pela cidade, conversando com as pessoas, que é como eu acredito, sabe, Dai, que a gente tem que fazer. A rede social, ela é importante, é uma forma da gente se comunicar, não pode ser desconsiderada de nenhuma forma. Um espaço como esse aqui, de um podcast, onde você vem, você responde perguntas, você é sabatinado, é importante também, mas nada substitui, Kátia, o contato com as pessoas, o olho no olho, a troca. O presencial ali. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Isso é ótimo. Respondendo a sua pergunta, você quer repetir ela para mim? Por que você entrou para a política, Dai? Quem que te inspirou? Vamos lá. O motivador. Eu fui o presidente Bolsonaro, você não sei. Eu acho que eu tive vontade de entrar um pouquinho antes, né? Do presidente, já era deputado há muitos anos, mas a eleição de 2018 eu já tinha decidido que eu queria entrar para a política. Eu não tenho família política, não tenho padrinho político, nunca tive. Nem eu. Nem a senhora Não. também. E em 2016, quando eu fundei o meu projeto, que eu comecei a me engajar voluntariamente em várias questões sociais, né, dentro de Belo Horizonte, e quando eu fui para a Câmara para apresentar um projeto, na inocência mesmo, eu falei, nossa, isso aqui eu quero contribuir para a cidade. Até então, era tudo de forma voluntária mesmo, eu tinha zero interesse de entrar para a política, eu queria contribuir com o meu trabalho voluntário para a sociedade. Eu escrevi um projeto muito legal para BH, para essas mulheres usuárias de crack, e quando eu estive lá, que foi um banho de água fria, que eu entendi o jogo, eu falei, não, então isso aqui está tudo errado, essa cadeira está sendo ocupada por pessoas que não querem resolver problemas. Então, isso despertou uma vontade em mim, chegou 2018, meu marido sempre já falava do Bolsonaro, e aí chegou 2018, ele ganhou aquela visibilidade, trabalhei demais na campanha para eleger o nosso presidente. E fazemos isso de graça. E fazemos isso de forma voluntária e de graça. Por acreditar na causa. Exatamente. E aí o tempo foi passando. Em 2020, eleição municipal, eu falei, gente, eu vou entrar pra política. Eu lembro que eu falei com meu marido falou, ai, Dai, pra vereadora? Sério? Falei, acho que eu quero entrar sim. E aí, como a Coronel trouxe, foi uma pandemia, um ano louco, a gente nem sabia se ia ter eleição.
E aí foi conversando com mais pessoas, com meu pai, com a minha mãe. Falou, uai, Dai, se é da sua vontade para entrar e se você acredita que você pode fazer algo, então vai com tudo. E eu fiz uma campanha sem recurso, sem ajuda nenhuma de partido, sem padrinho político, sem influência política, e tive quase 4.000 votos. Então, assim... Bem expressivo. Bem expressivo. E aí, de lá para cá, eu falei, não, então eu quero sim ocupar esse espaço, acredito que eu tenho muito a contribuir, tanto na minha área, né, que é o terceiro setor, eu quero ser essa pessoa que responde mesmo pelo terceiro setor, em todas as áreas que a cidade demanda. A gente está com... não mais bandeira, mas uma pauta, né, de combate à pedofilia já há 4 anos. BH está um caos, eu falei isso aqui no seu último podcast. Temos casos de abuso sexual da Zona Sul, a Zona Norte, do Belvedere e a Venda Nova. É uma pauta relevante que nós precisamos resolver esse problema, né? É um crime horrível que, infelizmente, não para de acontecer. O Coronel Cláudia trouxe um exemplo interessante, né? O ladrão só é ladrão quando ele é pego. É a mesma coisa do pedófilo, né? São quantos pedófilos espalhados aí em Belo Horizonte que a gente só vai saber que ele é pedófilo quando ele for preso. Mas, diferentemente do ladrão, eu penso, Dai, que com relação ao pedófilo, há sinais. Ah, com certeza. Então, eu acho que a gente precisa preparar as pessoas para perceberem os sinais. E eu sempre digo que tudo que você vai fazer, quando você foca na prevenção, é sempre melhor. É o melhor caminho. É mais eficaz, é mais barato, você tem menos perdas. Pode olhar, em tudo. E eu falo isso porque a minha profissão, né, o nosso trabalho, o trabalho da Polícia Militar, e eu falo mais da Polícia Militar no sistema de defesa social do Estado e do município, em virtude de ser a minha experiência profissional. O foco de atuação da Polícia Militar é e sempre será a prevenção. Crime é muito melhor que você consiga preveni-lo do que você depois ter que reprimi-lo. A gente consegue levar essa informação e essa conscientização nas escolas. Infelizmente, tem uma delegada que até esteve aqui com a gente, e ela fala muito sobre isso, o Cazé, que é um promotor de justiça também. Infelizmente, um pedófilo não tem cara. Não tem como você ver sinais que ele é um pedófilo, infelizmente, né? Então, os sinais são de comportamento. São comportamentos da criança que sofreu abuso. Às vezes dele também. É mais difícil identificar um pedófilo, né? Porque normalmente ele tá mais perto, né? Ele tá mais perto. E as pessoas que atuam nessa área, elas falam exatamente isso. O mais difícil de prender um pedófilo é porque, muitas das vezes, você nunca vai imaginar que ele é um pedófilo. Então, eles procuram lugares, a gente falou sobre isso também, eles procuram lugares onde tem criança, então a gente tem que estar atento. Um sinal, talvez, é isso. Onde tem criança, certamente vai ter um pedófilo. Não tenha dúvida. Eles vão procurar exatamente esses lugares, né? E como a Coronel trouxe também, 76% dos casos são de pessoas próximas. Né? É um tio, é um pai, é um padrasto, é um avô. Por isso que em 2020 nós nos envolvemos, Kátia, em movimentos, e eu até aproveito aqui o espaço para falar de 2 grupos que eu participo deles, e acho que são importantíssimos e extremamente valorizados hoje. Sim. E que surgiram em 2020. Um foi o Grupo Mães Direitas. Sim. O Grupo Mães Direitas surge quando as mães começam a conversar umas com as outras e começam a perceber que a preocupação de uma também era da outra, aquela vertente ideológica era a mesma, que ela não estava sozinha naquela angústia, se juntam e nasce o Grupo Mães Direitas, que hoje está aí fazendo um trabalho fantástico, está nas redes sociais, quem quiser depois ir lá procurar para seguir, façam isso. E em 2020 surge do Mães Direitas o embrião para criar o Guardiões da Infância e da Juventude, e uma das principais preocupações que a gente tinha naquela época era justamente escolas fechadas, crianças em casa, sujeitas a todo tipo de violência. Exatamente, teve um crescimento gigantesco, né? Nós vivemos também uma pandemia silenciada na pandemia em casos de abusos sexuais. Essas crianças não estavam na escola. Por falta da gente gritar e falar e correr atrás das autoridades e mostrar que isso estava acontecendo, não foi. Não foi. E esse é um problema que a gente precisa atacar de forma efetiva. Você fala da pedofilia e eu tenho uma preocupação e acho que a gente pode caminhar na busca de boas soluções quando você está tratando, por exemplo, do modelo de escola. Né? Eu vi recentemente, não foi nem aqui, foi em São Paulo,
uma gritaria danada contra a escola cívico-militar. E é engraçado que quando eu fui olhar, sabe, Kátia, para o grupo que estava gritando contra, inclusive invadiram a Assembleia Legislativa de São Paulo, promoveram uma quebradeira. Eu não vi, no caso deles, ninguém respondendo criminalmente, sendo preso, né? A gente sabe bem por quê. E aí eu falava assim, gente, olhava assim, não me pareciam serem pais. Ali me pareciam apenas serem jovens. Eu falo, olha, se você não quer o modelo da escola cívico-militar, é só você não estudar lá. É só não botar seu filho lá. Não põe seu filho lá. Mas você não querer que exista um modelo para que ninguém tenha acesso. E vou dizer para vocês, tá? Durante o período que eu estava na ativa da Polícia Militar, e eu andava Belo Horizonte para todo lado, o que as mães mais me pediam: coronel, será que você não consegue uma vaga para o meu filho ir para o Colégio Tiradentes? As mães querem que os filhos estudem. E sabem por quê? Porque as mães querem os filhos crescendo com compreensão de obediência, de hierarquia, de disciplina. Né? E ali você aprende resiliência, e ali você vai ter um preparo para você se tornar um cidadão de bem, um trabalhador. Porque que exemplo pode dar um pai para um filho que levanta meio-dia porque tem um Bolsa Família e o menino não está te vendo levantar para trabalhar? Você está fazendo seu filho crescer olhando e achando que é obrigação do Estado te sustentar. O presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, dizia que o melhor programa social é aquele que tem a maior porta de saída e não de entrada. É o trabalho, sem sombra de dúvida. Que é o que dignifica a pessoa. Com certeza. E aí, nesse sentido, você tem, então, a questão das escolas cívico-militares, que eu imagino que deva ser dentro do programa de governo do nosso pré-candidato a prefeita, né, Dai? Bruno Engler. Tem essa o decreto preocupação também, né, de 2019, que o Bolsonaro criou o decreto das escolas cívicas militares. Eu estava até conversando com um coronel do Corpo de Bombeiro reformado também, e ele foi convocado para ir para uma escola em Contagem. Pois é, isso depende do prefeito, depende tá, pessoal? do prefeito. Então, olhem isso. E aí ele estava fazendo... acho que são 9 São 9 programas que foram instalados. O Zema não derrubou o decreto continuou aqui em Minas Gerais e alguns lugares se apropriaram disso e estão fazendo dar certo esse decreto. Pois é, não pode o prefeito não querer. Isso. É porque depende do prefeito. Depende. Tem o decreto, mas o prefeito tem que querer instalar, cara. Exatamente. Aí ele estava me dando exemplo de pouco tempo, 6 meses que ele estava dentro de uma das escolas, em Contagem, são 2 escolas em Belo Horizonte. O quanto os professores, muitos professores que ele falou, não vou citar os nomes das escolas, mas ele falou, Dai, muitos professores militantes de esquerda, 100% a favor desse decreto. Por quê? Eles perceberam que a mudança de ter um militar dentro do colégio, o respeito, a disciplina, alunos que agrediam professores, que não respeitavam professores, simplesmente passaram a respeitar o professor, a ter disciplina. Então, o quanto isso mudou e o quanto isso foi relevante, que é algo também, coronel, que nós devemos... e é algo simples também, né? Parece que esse decreto a gente consegue levar ele para as escolas, até com assinatura mesmo, né? Da população, do diretor permitir com que faça, porque se o decreto não foi derrubado em Minas, o Zema não derrubou o decreto, a gente só precisa levar isso para as escolas. E você quer que eu te diga uma coisa? Na hora que implantar a escola, na hora que ofertar X vagas para tais idades, eu vou dizer para você, no primeiro dia que abrir as vagas se encerram. Com certeza. Elas serão todas ocupadas. E aí é engraçado. Se é um modelo assim que as pessoas querem, por que então, né, que as pessoas estão lutando contra? Né? O que está por trás disso? E dentro disso também eu aproveito para falar, Dai, sobre o PROERD. Esse é um programa que a Polícia Militar atua nele há anos, que é ensinar as crianças a ficarem longe de violência e de drogas. A Polícia Militar, ela leva o programa nas escolas públicas, seja estadual, municipal, e particulares também. É um programa sensacional, as crianças adoram, e é uma das preocupações que eu tenho, é justamente da gente fazer uma avaliação em Belo Horizonte sobre quais as escolas, e aí tanto escola estadual, quanto municipal, quanto privada. Quais as escolas já tiveram contato com o PROERD, se está em atividade, se está funcionando, se continua, porque
isso é importante, principalmente agora, né, Dai? Com certeza. Que nós temos, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, né, legislando sobre temas que não deveria, porque não é a sua missão constitucional. E nós assistimos essa semana uma votação em que se aprova o porte de até 40 gramas de maconha como uso pessoal. Você já teve curiosidade de verificar o que são 40 gramas de maconha? Acho que dá para fazer de 40 a 130 baseados, né? É vergonhoso. Olha, é um negócio assim, inacreditável. E aí, quando eu escuto alguém dizer assim, mas as pessoas têm que ser livres para escolher. Você conhece algum viciado livre? Gente, Viciado é livre? Não, Se tem uma coisa que o viciado não tem, é liberdade. Ele se torna escravo da droga. Coronel, e uma informação importante que eu quero falar sobre isso também, eu tô na Pedreira Padre Lopes há 8 anos. São usuários de crack. Nenhum começou fumando uma pedra de crack. Nenhum. Todas as pessoas, todas as pessoas, já passaram mais de 8 mil usuários de crack pelo Banho Solidário, que é o nosso projeto lá dentro. Nenhum usuário de crack começou fumando uma pedra de crack. Ele começou fumando um cigarro de maconha. A maconha, Kátia, é a porta de entrada Sem para sombra de todo dúvida. tipo de droga. E as pessoas É a acham primeira que estão que- no controle, né? Não tem isso. Não vai... Aliás, Uma falsa liberdade, né? Aliás, Sem tamanho. a Dai citou aí o crack. Este, então, porque tem gente que fala assim, eu vou lhe experimentar. O crack você não experimenta. Você usou a primeira vez, você já se viciou ali. E a fissura que o viciado tem de buscar por mais, e você olha visualmente para uma pessoa que é viciada em crack. É um ser humano totalmente degradado. Eu acho que uma pergunta que a gente tem que fazer, né, com essa nova notícia que nós tivemos aí, né, aonde que o cara vai comprar a maconha? Deixa eu te falar, nós não temos plantação e produção de maconha. Então, o que o STF está dizendo ô traficante, pode trazer seu produto ilegal para cá, Pode porque vender, agora tá né? liberado você vender. Gente, é tudo errado. Só falta assinar a carteira do traficante. Daqui a pouco tá Olha, sendo assim. e é uma falácia, tá? Dizer que isso aí vai fazer com que os índices criminais baixem. Não Vamos esperar para vão ver, já temos abaixar. exemplos. No Uruguai já temos grandes exemplos, né, de Você quer ver lugares um que deu negócio? tudo errado. Me cita aqui, qual país do mundo que tem droga liberada e que os índices sociais medidos melhoraram? Nenhum. Temos países que voltaram atrás. Holanda legalizou a maconha, depois teve que voltar atrás porque subiu o índice de criminalidade gigante. Vai acontecer. De pessoas adoecendo, de pessoas saindo da maconha e indo para outras drogas, crack, cocaína. Vai né, acontecer em isso excesso. aqui. Aí, é o que eu falo o seguinte. Não tem um ditado popular que fala assim, tolo é aquele que não se aproveita da experiência alheia. Não é esse isso. ditado popular? É isso. Nós estamos vendo o mundo inteiro que aprovou liberação de droga voltando atrás porque não Exatamente. deu certo. Acha que aqui E vai aí- ser diferente? Não, e outra bom, coisa, aí são aqui países vai dar diferentes certo. do Brasil, né? Países que nem se comparam com o Brasil, né? Em vários termos de evolução. Agora, você pega o Brasil, gente. Nós temos, assim, uma saúde precária, crianças sendo abusadas diariamente, tanta problemática para ser resolvida, os caras querendo liberar a maconha. Aí nós vamos criar um indivíduo que não produz, que não estuda, que não trabalha, e quem estuda e trabalha vai agora ter que manter esse aqui. E é engraçado que a gritaria por melhoria no sistema de saúde é tal das mesmas pessoas que agora gritam para liberar maconha. Aí você vai encher mais o seu sistema de saúde com gente precisando ser cuidada. Vários esquizofrênicos é o que eles estão. O que não vai demorar a acontecer, porque a maconha é um dos principais fatores que leva a pessoa à esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença sem cura. Então, assim, a pessoa não sabe, ela vai começar a fumar, pode ser que daqui a pouco ela se torne um esquizofrênico. Então, Mas falácia, um como a impacto coronel falou. desastroso aí. Não, e é engraçado porque você tem aí muita gente bacana falando assim, isso não é problema nenhum. Eu fumo maconha há 80 anos e não sou viciado. Ah, não. Você fuma maconha há 80 anos, todo dia, e não é viciado, um empresário bem-sucedido, Ah, com é. certeza você não é. Ah, não tem a menor condição para isso. Então, assim, nós não podemos fugir de debater todos os tipos de tema. Sabe, Kátia? Fugir ao debate não é uma solução. E, assim, nos últimos anos, até que tem aumentado essa questão das pessoas se envolverem mais na política, né? Ainda não é o ideal, mas gerou-se um movimento, acho que
muito por causa da eleição do Bolsonaro também, né? A questão da mídia social, isso aí trouxe uma Acho que houve um ampla despertar, né, divulgação. Coronel? Houve um despertar. É. Eu posso até não estar certa aqui na análise que eu vou fazer agora, Dai. Aí você me ajuda aqui. Tá bem. Mas a chegada do presidente Bolsonaro, Kátia, para mim, não no cenário político, porque ele já faz parte dele há 30 anos, mas a partir de 2018, quando ele se elege presidente, e um pouco antes, quando ele começa a caminhar pelo Brasil, várias pessoas começaram a falar assim, gente, o que ele está falando me representa, então eu sou conservador, então eu sou de direita. É verdade. Né? E aí você tem hoje um desenho muito claro para mim, né? A Dai me ajuda aqui. Você tem, eu diria que em torno de 30% do eleitorado que se define como de direita, 30% do eleitorado que se define como de esquerda, e você tem 40% aqui, ó, gravitando no centro, que dependendo para o lado que vai, é que elege pessoas. É verdade. Então, você que está aí, que não acha que não é nem de direita nem de esquerda, não deveria ser nem direita nem esquerda, saiba que você está decidindo a eleição. Você está escolhendo para todo mundo, né, quem é que vai sentar na cadeira, quem é que vai governar. E eu acho interessante que o presidente, uma vez aqui em Belo Horizonte, ele falou o seguinte, olha, eu até entendo o jovem ser de esquerda. Né? E ele brinca e fala assim, se você não foi de esquerda até 30 anos, você não tem coração. Porque o discurso é muito romântico, Demais, né? Diminuir a desigualdade social, tirar as pessoas da extrema pobreza. Só não fala como. É um ficando discurso cada vez mais sedutor, né? rico, mas a pessoa continua pobre. Vamos igualar, né? E aí ele fala a sociedade e a gente aqui em cima. E ele fala que se você continua de esquerda depois de 30, aí você tá sem cérebro, né? Você não tem cérebro. Aí eu falo, mau caratismo mesmo, né? Não tem como fugir. Aí eu falo o seguinte, então eu cresci sem coração, porque nunca fui de esquerda, e graças a Deus o cérebro continua aqui. Se eu não tiver feito essa análise direitinho, ajuda aí. Eu acho que houve um despertar sem comparação com o presidente Bolsonaro, mas trazendo aqui para BH, né? A gente teve o Nicolas, que assim, parece que o Nicolas foi a persona que tornou a política acessível. Tipo assim, hoje, de verdade, assim, se eu sinto vontade mesmo de estar na política, é muito em função do Nicolas. E também do Bruno Engler, né? Foi o deputado mais bem votado aqui, deputado estadual, teve 600 mil votos. Pouco então, assim, mais. É um jovem, né? Que nos traz essa aproximação. Não, então é mais acessível do que a gente pensa, né? Então, acho que isso, sem sombra de dúvida, trouxe muito a vontade de jovens, houve esse despertar para as pessoas. Não, então eu quero ocupar um espaço. Tem uma marmota lá, o Zé do Pão, né? O Zé da farmácia. Não, peraí. Eu tenho um pouco mais de capacidade intelectual para ocupar uma cadeira de vereador. Acho que os meninos tão jovens, né? Eles trouxeram esse despertar pra gente. Não, então peraí. Eu vou colocar meu nome à disposição e vou disputar essa eleição. Essa eleição, especificamente, 2024, trouxe muitos jovens, né? Dentro do PL mesmo, nós temos vários nomes jovens de pessoas que querem, de fato, fazer algo por BH. Quando você cita aí o deputado Nicolas Ferreira e o deputado Bruno Engler, eu sou suspeitíssima para falar de ambos, porque em 2020 estava com eles, né? Nós estávamos caminhando todos juntos, e é impressionante ver a desenvoltura deles, o preparo. E quando você fala assim, mas eles conseguem conversar com o jovem. Não, eles conversam com todos. Ele conversa com o jovem, ele conversa com o adulto, ele conversa com o idoso. Então, eles conseguem chegar em todo esse público. E hoje, né, nós estamos lá com o Nicolas presidindo o PL BH. O Bruno é o vice-presidente. Fui convidada para ser a presidente do PL Mulher BH, então eu convivo com eles no dia a dia e tenho visto, Dai, e você como é uma das nossas filiadas, né, uma das nossas pré-candidatas lá também, o trabalho que tem-se hoje a preocupação de fazer no sentido de aumentar os filiados, trazer as mulheres, mulheres, venham, né, principalmente para que nós possamos debater as questões políticas da nossa cidade, que é o que nós estamos fazendo esse ano de 2024. 2026 está batendo na porta aí, mas passa por 2024. Então, você que está em casa nos assistindo, que é eleitor, se envolva com política, comece a procurar o seu candidato desde agora, né, Dai? Pesquisando sobre a vida dele, para você evitar eleger oportunistas
que se travestem de direita, de conservador, se é esse o seu viés político, né? Ele engana e aí recebe seu voto, depois chega lá, não vai votar nas pautas que você gostaria que ele votasse. Exatamente. Então, o trabalho, Kátia, que o PL está fazendo, e a Day tá lá junto conosco, é um trabalho voltado para a equipe. Por isso que ela falou agora há pouco que ela torce por mim como eu torço por ela. Somos uma equipe. Então, de fato, o projeto do PL é um projeto para a cidade. Lá não tem um projeto da Day, não tem um projeto da Coronel Cláudia, não tem um projeto do Uner. Somos todos participantes de um projeto para melhorar a cidade. Aliás, se você está querendo participar da política sendo um candidato, a mola que te move tem que ser o de servir as pessoas. Porque se você estiver vindo com um projeto pessoal, não venha, porque você não vai durar. É isso. Não hoje mais, graças a Deus, com esse eleitorado consciente que cada dia mais nós vamos tendo. E isso é algo muito assim, gratificante da gente perceber. E quem está em rede social e está vendo os debates acontecerem, Kátia, principalmente no antigo Twitter, hoje o X, vê lá as pessoas conversando sobre política, debatendo. Lá existem umas salas de bate-papo, Kátia. Não tem imagem, é só voz. Você entra numa sala daquela lá, é enriquecedora. As pessoas estão debatendo, conversando sobre política e sobre todos os estados. É Rio, São Paulo, é BH, é Minas. Então, é muito interessante. Eu acho que nós chegamos num ponto hoje, que bom, que é um caminho sem volta. O eleitor que acordou, que despertou e que percebeu que a política faz parte da sua vida, da sua rotina, esse não dorme mais. E vai ajudar a despertar outras tantas pessoas. É verdade. O foco nosso hoje, sem dúvida, precisa ser a criança e já o adolescente, para a gente já despertar neles essa consciência política. Verdade. Porque o que aconteceu para nós chegarmos no estado de coisas que nós temos hoje no país é que, enquanto nós estávamos trabalhando, estudando, e aí eu faço esse meia-culpa, porque tenho 56 anos de idade, então fui eu que fiz. Enquanto nós fizemos isso, a esquerda foi se apropriando dos espaços, foi ocupando todos, o país foi ficando totalmente aparelhado, e agora que nós despertamos e que estamos reivindicando o nosso espaço, né, a gritaria está generalizada por causa disso. Porque agora nós despertamos, estamos aqui, não vamos desistir, como diz o Nicolas, o presente é deles, mas o futuro é nosso. A esperança somos nós. E o nível nós tá não subindo, né? E nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros. Nós estamos correndo uma maratona. Mas avisa lá que a gente já começou a correr. Estamos chegando. Muito bom, né? Muito bom. Não, isso aqui não foi eu não, tá, gente? Tudo que eu falei aqui é o Nicolas. São frases... Mas estamos replicando, né? São frases do Nicolas. Vamos replicar. Que o Nicolas é, sem dúvida, grande exemplo. A nossa referência aqui em BH, junto com o Bruno. Né? Assim, eu os admiro dois. demais e... Nicolas, eu ainda vou te conhecer pessoalmente. Já fica aqui o convite feito a você, Kátia, para nos dar o prazer, com né, Day? certeza. De ir lá na sede do PL BH, para você conhecer a nossa sede, ver o nosso espaço. Com certeza. Atualmente, nós estamos lá com a professora Catarine Caldeira. Toda terça, né? Toda terça-feira, de 19 às 22 horas. Ela está trazendo para nós um conteúdo sobre feminismo, extremamente interessante. Ela é muito boa. E você, mulher que está nos ouvindo aí, saiba que o movimento feminista não tem absolutamente nenhum foco voltado para nenhuma conquista para as mulheres. E não devemos nada ao movimento feminista, não devemos nada ao movimento feminista, porque todas as nossas conquistas, todas, elas só aconteceram com a ajuda dos homens. Com certeza. Então, essa mulherada que fica aí fazendo demonizando barulho, né? os homens, né? Nós não somos feministas no PL, mas somos todas femininas. E a liderança feminina não tem nada a ver com essa versão distorcida, né, do feminismo. Por isso que tem gente que fala que a verdade liberta, né? É até bíblico. Sim. Né? E é importantíssimo o conhecimento. Se tem uma saída para nós, é da leitura e do conhecimento. Sem dúvidas. Exatamente. Assim, só voltando um pouquinho para vocês duas, que a Coronel trouxe muito bem aqui uma grande preocupação dela, né, que é em relação à descriminalização da maconha.
E tem alguma preocupação muito grande se você fosse eleger apenas uma, sua maior preocupação que é capaz de tirar o seu sono? Sem sombra de dúvida, hoje é a questão do combate à pedofilia. A gente tem esse trabalho, né? Tem um projeto parceiro da Rede Solidária, que é o Instituto Mila, Movimento Infância Livre de Abuso, um projeto social que atua fortemente, não só em Belo Horizonte, mas também no norte de Minas. E a gente tem feito parcerias com várias delegacias e delegadas que atuam especificamente nessa área. E em todas as conversas, em parcerias, a coronel trouxe muito sobre a questão da conscientização, da informação. A gente tem rodado várias escolas para levar a palestra do Semáforo do Toque, também criada por uma delegada amiga minha, a doutora Nicole, lá de Vespasiano. E ela tem feito esse trabalho e a gente tem replicado esse trabalho dela em todas as escolas aqui. Municipais, EMEIs, as escolas particulares também, para levar a conscientização para as crianças do que é o abuso. E, infelizmente, Kátia, durante a palestra, a gente tem casos de criança descobrindo o que é o abuso, né? Que elas E se dando conta que está sendo abusada. se dando conta de que estão sendo abusadas. Então, hoje, na verdade, há 4 anos atrás, o que vem me tirando o sono, sem sombra de dúvida, é essa pauta mesmo do combate à pedofilia. A gente, infelizmente, tem visto, né? Parece que tá ficando mais à tona também, né? A gente tem visto agora recentemente uma bebê de 5 dias, não é 5 meses, é 5 dias com cordão ainda, que foi estuprada. Foi em Manaus, se eu não me engano. A Damares trouxe esse caso e, assim, não tem como você dormir em paz depois que você começa a escutar. Eu tenho visto que, assim, não tem uma semana sequer que eu não vivo um caso. Hoje eu falei pro pastor, a gente vindo pra cá, uma mãe me ligou, que a filha dela, de 10 anos de idade, foi violentada. Ela tem autismo. E a criança com autismo é mais difícil de identificar os sinais, né? A criança não atípica, você consegue identificar vários sinais nela, né? Que ela está sofrendo o abuso. A criança atípica é um pouco mais complexo. E essa criança é uma criança atípica e a mãe, né, trouxe que só que ela sofreu abuso. Então, assim, não tem um dia sequer que você consegue dormir em paz depois que você entra você vai conhecendo a maldade humana, né? Nesse sentido de exploração e abuso sexual infantil. E você veja que em tudo a segurança pública se faz presente. Tudo. Porque num caso assim, se é algo que está acontecendo dentro de casa, às vezes com o companheiro da mãe, ou às vezes o marido, que está dentro de casa, quer dizer, você vai ter que retirar essa pessoa do convívio e proteger essa família. Imediatamente, né? Tem que ser e não dá para o poder público esperar amanhã, depois de amanhã. Não. Hoje é sexta-feira, vamos esperar a segunda-feira. Não. Né? As pessoas precisam de ajuda naquela hora, naquele momento. E o que eu acho muito interessante é que a Dai já trouxe essa experiência aqui citando, e nós temos, Kátia, graças a Deus, excelentes quadros profissionais em todas as instituições que estão, de fato, preocupados em resolver o problema. Assim é no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Corpo de Bombeiros, na Guarda Municipal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, em todas elas. Você vai encontrar profissionais preocupados em realmente fazer parte da solução. Eu falo muito isso, coronel. O terceiro setor, ele precisa trabalhar em parceria com a segurança pública. Isso em qualquer área. Se eu trabalho principalmente na área de abuso, se eu trabalho com crianças autistas, se eu trabalho com a população de rua, tudo, nós precisamos estar em parceria com a segurança pública. Por quê? A gente percebe, né? Eu tenho 15 anos que eu atuo nessa área do terceiro setor. Então, a gente já pegou diversos projetos sociais. Todo projeto social precisa estar alinhado com a segurança pública, porque nós fazemos um trabalho em equipe. Muitas das demandas que ainda não chega para a polícia, chega para um projeto social. Então, por exemplo, esse caso de hoje de manhã, eu falei para o pastor, acordei hoje 7 horas da manhã com a ligação. Imediatamente, antes de chegar na polícia, chega para um projeto social. E aí, a gente do projeto social que tem que acionar a polícia. Então, nós precisamos estar em parceria, trabalhando juntos. Pedir socorro para você. Às vezes, muitas das vezes, em várias áreas, né, de projeto social, do terceiro setor, no modo geral, antes de chegar na polícia, chega primeiro nos projetos sociais. Então, é por isso que nós precisamos estar alinhados e trabalhando juntos. Se mostrando cada vez mais fundamental, né? Exatamente, e cumprindo o seu papel, né? Olha, eu consigo ajudar até aqui, mas daqui para frente é a polícia. E você veja que, enquanto a Dai estava ali citando um caso prático, e eu fiquei aqui pensando, imagine se essa mãe, por alguma questão, ela resolve levar essa criança no médico.
Né? Porque essa criança agitou, aí chega lá, o contato com o profissional que está ali, e provavelmente vai ser numa UPA, que é responsabilidade da prefeitura, aí você tem que ter pessoas preparadas, sensíveis, qualificadas, para que você possa recepcionar essa mãe com essa criança e o profissional acionar toda uma rede de autoridades e de instituições para que ela seja rapidamente acolhida e o problema seja, de alguma forma, solucionado. Porque o que não dá é para você permitir que uma criança que foi abusada siga sendo abusada. É isso. Aí é a gente, assim, atestar, né, o nosso fracasso total como sociedade, como profissional, como pessoas. E aí, realmente, vamos ficar sem sono. E vamos trazer à tona aqui, então, a questão dos pilares, né? Qual que é a visão de vocês? Saúde, segurança pública, educação. Kátia, ao longo da nossa conversa aqui, eu acho que a gente acabou abordando muito, em né? todas as áreas. Né? A gente falou um pouco sobre educação, falamos de segurança pública, falamos sobre saúde. E por conta de vedação, né, de proibição da legislação eleitoral, nem eu nem Dai podemos citar ideias e projetos, né? propostas práticas. Mas eu diria para você que são 3 eixos que nos preocupam diretamente. Né? Que já estamos diretamente atuando, né? E já atuamos. Sem ter um mandato. No caso da segurança pública, é bom que as pessoas saibam, no município, você tem, quando o município dispõe, da guarda municipal. Então, o que é o ideal de se fazer no tocante à segurança pública? É fazer com que a guarda municipal trabalhe integrada com os demais órgãos de segurança pública do sistema de defesa do Estado. Do ponto de vista da educação, nós temos na nossa cidade as escolas municipais, que são efetivamente uma questão que envolve a prefeitura, mas você tem as escolas estaduais funcionando no município e as escolas privadas. Então, você veja que quanto mais você tem entes diferentes num mesmo eixo, aí você precisa ter mais habilidade ainda para fazer com que a coisa funcione. É a mesma coisa de você ter que solucionar uma questão na divisa de municípios, né? Se você não tiver os prefeitos conversando. Você não vai encontrar solução. Né? Se o prefeito de Belo Horizonte não falar com o de Contagem, com o de Betim, com o de Vespasiano, com o de Ribeirão das Neves, com o de Santa Luzia, com Nova Lima, você não acha solução para algumas questões importantes. E do ponto de vista da saúde, puxa vida, tem tanto que a gente pode pensar em fazer, mas eu imagino que o mais importante, seja em que seara for, é você sempre ter o seu foco como gestor no que você tem de mais importante, que é o seu capital humano, seu recurso, seus recursos humanos. É você cuidar bem dos seus profissionais. Não é só a questão salarial. A questão salarial é algo importante também, mas vai muito além disso. Vai em termos de qualificação, de tratamento, de valorização, que todo mundo acha que é só o pagar bem. Todo mundo acha que o final de tudo é o dinheiro. E não é. A pessoa precisa sentir que ela é valorizada, ela é importante onde ela trabalha, porque quem faz o que gosta, eu brinco que passa a vida de férias. Sair de casa para ir trabalhar não é um sofrimento. E a entrega é um prazer. É diferente. Né? Exatamente. E eu acho que um pouco mais que isso também, Coronel, que é o que a gente vive na prática, é a gente ter esse propósito mesmo, né? Então, assim, por exemplo, e ter conhecimento da causa. Eu falo durante algumas palestras que eu faço voltado para o terceiro setor, que tem muito mais voluntário, com muita mais expertise para fazer um trabalho para resolver de fato problemáticas da cidade do que, às vezes, um próprio secretário de educação, secretário social, que está lá debaixo do ar-condicionado pautando que não existe moradores de rua, existe pessoas em situação de rua. Então, a gente aqui, na prática, do lado de cá, a gente conhece a ponta, a gente conhece, de fato, qual é o problema. E para você tentar resolver possíveis problemas, trazer possíveis soluções, você precisa, de fato, conhecer ali na ponta. Então, a gente tem feito isso, né, Coronel? A gente conhece, de fato, a ponta para tentar apresentar uma possível solução. E essa é uma questão que deve sair do ar-condicionado, como ela falou, para a rua, todo mundo. É todo mundo, porque é ali que a vida acontece.
Então, quando você se torna inacessível para as pessoas, qual a solução que você está trazendo? Aí você começa a ficar ali fechado, pensando projetos inexequíveis, que não dão certo, que não funcionam. E aí eu não poderia perder a oportunidade, né? De dizer dessa quantidade de ciclovia que está sendo feita na cidade. Nada contra quem gosta do pedal, porque eu também adoro. Mas você gastar dinheiro público para fazer uma ciclovia que não soluciona, porque em dado momento ela acaba e aí o ciclista está entregue à própria sorte no meio dos carros. E você colocar uma ciclovia para pedalar Afonso Pena morra acima, eu não sei se isso está solucionando o problema. Mas eu acho que é isso. São pessoas que estão lá que não entendem da real necessidade, mas tem sempre uma solução assim, brilhante, né? Então, eu acho que aí falta isso um pouco nos políticos, no modo geral, tanto da direita e muito mais na esquerda. As pessoas precisam, de fato, conhecer qual é a problemática. Elas precisam ir para as ruas, elas precisam conversar com as pessoas e entender, de fato, o que eu consigo fazer enquanto candidato ou enquanto prefeito, vereador da nossa cidade. Você conhecer o mínimo. Que criou isso tinha que ter ido lá pedalar e ver. Pedala, para ver se consegue. E olha que eu converso com vários amigos que são do pedal. E eles mesmos estão falando assim, gente, mas é jogar dinheiro fora. Porque eles que são ali... E de fato foi, né? A obra foi até parada, né? Não, aqui. Outro dia eu tava ali na Augusto de Lima. E eu ia demorar. Eu fiquei quase 1 hora. Kátia, sabe quantas bicicletas passaram em 1 hora que eu fiquei? Na Augusto de Lima. E ela é reta. Uma. Zero. Nenhuma. E vamos pensar o seguinte, eu fui comandante da 3ª Região da Polícia Militar e dentre as cidades que eu comandava, Pedro Leopoldo fazia parte. Pedro Leopoldo tem a cultura do ciclismo. As pessoas de lá, porque a geografia urbana na cidade favorece, elas de fato utilizam a bicicleta como meio de transporte. Isso tem condição de ser feito em Belo Horizonte? Na proporção que estão achando que vai ser? Não. De forma alguma. Não mas vai é porque ser. BH tá tudo lindo, né? A gente não tem morador de rua, tá tudo certo, tem muito posto de saúde espalhado pela aqui, cidade. Aliás, diga-se de passagem, vamos aproveitar. Né? O atual prefeito da cidade acha que o eleitor de Belo Horizonte é aquele eleitor antigo, que 6 meses antes da eleição começa a asfaltar a cidade toda, inteira, pintar obra na cidade inteira. E faz da cidade um canteiro de obras e que isso vai lhe trazer votos. Olha, eu espero e desejo que, sinceramente, o eleitor seja capaz de perceber essas armadilhas que são postas para que ele possa ser enganado de novo, porque eu tô vendo asfalto ser arrancado de onde não precisa. Eu também. Ali embaixo da Raja, ali no São Bento. Não faça isso com recurso público. Nós temos tanta coisa que precisa ser melhorada na cidade. Pelo ralo, né? Enfim, esse é um papel importante, como nós já citamos aqui. Dos vereadores, dos vereadores. Fiscalizar isso, né? Exatamente. Exatamente. Nossa, sensacional aqui esse bate-papo. Acho que é muito esclarecedor. É importante, né? Como a gente já falou aqui em vários momentos, tá compartilhando informações realmente, né? Fundamentadas, informações que vão despertar as outras pessoas mesmo. Pode ser que não concordem, mas que busquem aprofundar nas informações, né? Não comprem ali de cara só um título de uma notícia, algo nesse sentido. Hoje em dia não é possível mais, viu, Kátia? Se você pega uma manchete, leia o teor da matéria. Porque quando você vê a manchete, se você ficar nela, você se assusta. Você vai ver, aí você lê o corpo da matéria, a manchete não tem nada a ver com o que está escrito na matéria. E, na verdade, não adianta quem acha que pode continuar enganando o cidadão brasileiro, porque boa parte dele já despertou e já percebeu. Né? É o famoso, o golpe tá aí, cai quem quer. E nós temos cada vez menos gente caindo no golpe. Né? Caindo na fala fácil, nas propostas absurdas. Eu, sinceramente, Dai, eu estou muito otimista de que nós vamos ter, agora em 2024, um processo eleitoral com debates de fato em cima de problemas da cidade, para melhorar a nossa cidade. Eu vejo a cidade, eu ando pela cidade e vejo a cidade suja, pichada, mal cuidada. E Belo Horizonte já foi apelidada da cidade jardim. Né? Nós já fomos
Já fomos. O nome do Belo tá na cidade. Aham. O Belo tá na cidade. Vamos nós, resgatar infelizmente, isso, né? de Bela, a nossa cidade, infelizmente, não tem Infelizmente, nada mais é. hoje. Tá bem mal cuidada. Eu gostaria de pedir vocês, então, para a gente finalizar aqui o nosso episódio, que falasse diretamente com quem está nos ouvindo, principalmente, né, para os nossos jovens que estão aí nesse despertar e se preocupando realmente com o autoconhecimento, autodesenvolvimento, né, em elevar mais o nível também deles. Então, falem diretamente para essas pessoas e deixem essa mensagem para eles. Tem um pensador que fala assim, os lugares mais quentes do inferno é selecionado para as pessoas que escolheram a neutralidade em tempo de crise. E eu ouvi essa frase uma vez lá na minha igreja e eu fiquei pensando nisso. Nós estamos vivendo uma guerra e se manter neutro, se manter imparcial, eu acho que não tem como a gente se manter mais. Estamos em um dia de um ano eleitoral. Uma das eleições mais importantes, sem sombra de dúvida, é uma eleição municipal. É aqui que a gente consegue começar a mudança na base. E o que eu posso deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, de fato, conheçam, né, os candidatos, se aproximem deles, conversem, vê se de fato a pessoa não está tirando proveito ali, começando um projeto novo, só para ganhar uma eleição. Então, eu acho que o mais importante é a gente buscar mesmo, de fato. Não dê seu voto, não venda o seu voto e não dê seu voto de bandeira, né? De fato, procure saber quem é essa pessoa, quem é a família dessa pessoa, se são boas pessoas, né? Quais são as intenções, as verdadeiras intenções. E eu acredito que no PL, quem for lá vai encontrar bons candidatos. Muito Bom, tem duas vertentes aqui que eu queria abordar nessa mensagem final para dizer o seguinte: voto não tem valor, nem preço. Ele tem consequência. Então, por isso, né, se você já é um eleitor e está nos ouvindo aqui, procure de fato escolher bem aquele que vai te representar. Você está dando um cheque em branco para que essa pessoa sente na Câmara Municipal de Belo Horizonte e te represente lá. E que apresente projetos, que faça votações em seu nome. Então, isso é muito importante. Por isso, é bom, como a Day falou, você pesquisar bastante. Fique à vontade para procurar, dentre os, hoje, 42 pré-candidatos que o PL tem, porque, para que o eleitor saiba, Belo Horizonte tem 41 cadeiras na Câmara Municipal e a lei eleitoral prevê que você pode lançar uma chapa com o número de cadeiras mais 1. Então, por isso, 42 pré-candidatos tem o PL. Tem candidatos que defendem todo tipo de pauta, né? Você pode ficar à vontade para escolher. Eu diria para aquelas pessoas que se consideram isentas ou de centro, né? Não sou nem de direita nem de esquerda. Procure se informar direitinho sobre o que move a direita e o que move a esquerda, para que você, quando decidir deixar a isenção, não desça do muro do lado esquerdo, né? Procure descer do lado direito, do lado correto. E eu diria para aqueles jovens que você fala, tem duas frases muito interessantes. Eu vi no filme Alice no País das Maravilhas, que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O outro é quem decide pode errar. Quem não decide já errou. Então, quando você não sabe ainda o que você quer, complica. Na hora de você escolher o que você quer. Mas quando você já definiu que isto aqui eu não quero, você já andou meio caminho. Para você fazer a sua escolha correta, você tem muito mais chance de acertar. E, por fim, valha-se da experiência alheia e dos conselhos de quem já caminhou aonde você ainda não chegou. Porque, como diria minha avó, quem não escuta conselho, escuta coitado. É isso. Muito bom, perfeito. Não, muito obrigada, né, a vocês aqui por essa aula mesmo. Eu me despertei para a política tem pouco tempo, até então não era de me posicionar, hoje eu já estou começando a me posicionar mesmo e aprofundar. E achei espetacular aqui toda essa conversa, que foi realmente um conhecimento muito valioso que vocês trouxeram aqui para gente. Muito bom, obrigada. Kátia, não se preocupe, tá? O Nicolas também fala sobre o difícil na nossa vida.
Não se posicionar politicamente é difícil. Se posicionar politicamente também é difícil. Então, escolha o seu difícil. Eu escolhi me posicionar e, é claro, quando você se posiciona, você às vezes é cancelado, perde emprego, é demitido. Nós estamos vendo exemplos aí toda hora. Mas eu diria, eu prefiro ser fiel aos meus propósitos, aos meus valores, do que a opinião de quem quer que seja. Exatamente. Obrigado. Valeu pelo espaço. Assumindo aqui meu posicionamento. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram e até a próxima.